Hey, what's up everybody? My name is Gabriel. Fala galera, meu nome é Gabriel, sejam muito bem-vindos ao meu canal English Time with Gabriel. E nesse primeiro vídeo eu vou falar pra vocês e mostrar como eu aprendi inglês sozinho em mais ou menos 1 ano e meio. Eu sou também um professor de inglês e esse canal vai ser para ajudar vocês a aprender inglês mais fácil. And as an English teacher, I feel like I have the obligation to speak English here, so I'll be speaking a lot of English. Eu quero contar para vocês um pouco da minha história, voltar lá atrás quando eu tinha 15 anos de idade, hoje eu tenho 24. Então mais ou menos 2015 foi quando eu comecei a aprender inglês. Gabriel, por que você começou a aprender inglês? I have no idea. Eu não sei, foi tipo out of the blue, uma coisa do nada. Eu estava em Belo Horizonte na casa da minha avó jogando futebol e do nada eu falei que eu queria começar a aprender inglês. Comecei a ver vídeos sobre, comecei a olhar no YouTube como aprender inglês e como estudar inglês e comecei naquele fervor. Em 1 semana eu desisti do inglês. Claro que eu desisti do inglês, estava muito difícil de estudar sozinho. Eu não tinha dinheiro para comprar um curso e tinha um curso sendo vendido por R$1 na época. E quando você começa a aprender inglês sozinho, você fica meio que atordoado, você não sabe por onde começar, você fica meio que perdido em tudo. E é por isso que eu desisti nos primeiros 10 dias. Só que com minha perseverança eu voltei a estudar inglês e não demorou muito até que eu desistisse de novo, tá? But I came back. Somehow I knew that I wanted to learn English and I kept getting back. E nessa minha jornada eu percebi uma coisa só depois de começar a ensinar inglês, o quanto eu fui sortudo por ter usado uma técnica que poucas pessoas sabem sobre ela e eventualmente isso me ajudou a criar o meu próprio curso de inglês e criar essa técnica para que todos os meus alunos pudessem aprender inglês bem mais fácil. E essa sorte foi que eu gostava de ouvir pregações em inglês. Quando os pastores americanos vinham no Brasil, eu gostava de ouvir essas pregações e sempre tinha um tradutor ali traduzindo simultaneamente tudo que ele falava. Brothers, sisters, irmãos, irmãs, today we'll talk about God's Word. Hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus. E sério, mano, eu não percebi o tanto que aquilo era bom porque eu não sabia. E por eu ser uma pessoa muito repetitiva nas coisas que eu faço, eu via uma pregação mais que uma vez. I don't know why I am like this, but I am repetitive. Eventualmente eu comecei a disputar algumas palavras com aquele tradutor. I got a revelation from God. Revelation significa revelação. E eu tive uma revelação de Deus. Não falei revelação. E eu começava a ficar empolgado por causa dessas pequenas palavras e essas pequenas vitórias. Só que nem tudo que é bom dura para sempre e eventualmente acabaram essas pregações. E eu queria ouvir mais pregações daqueles pastores porque eu gostava muito da pregação deles. E eu tive que ouvir em inglês. Eu estava determinado a aprender inglês. Além dos videozinhos que eu via no YouTube sobre dicas, gramática, pronúncia, eu estava determinado a aprender inglês e eu pegava as pregações que tinham legendas nela, em inglês. Assim eu conseguia pelo menos ver o que o cara estava falando, porque para mim era impossível conseguir entender o inglês e escrever ao mesmo tempo. Porque eles emendam tudo e essas coisas assim. E com a legenda em inglês, eu conseguia copiar tudo no meu caderno e depois traduzir. E foi assim que eu fui aprendendo inglês aos poucos. Hoje, com a internet cheio de professores, cheio de métodos para você aprender inglês, tudo se resume a uma coisa. O que eu estiver aprendendo, eu vou decorar. Se eu decorar, logo eu aprendi. Tem alguns métodos que sim, são bem melhores do que os outros. Por exemplo, o método que eu criei para poder ensinar as pessoas inglês. Eu tenho certeza que é um método incrível que você vai aprender inglês em 12 meses se você fizer tudo que está lá dentro do método. Só que tudo se resume a entender, e a ponte desse entendimento para o aprendizado é uma coisa chamada repetition. E já apresentando para vocês o meu curso Inglês Aprendido Não Traduzido, nesse primeiro vídeo eu falo sobre isso, essa introdução, sobre o que é aprender inglês. Eu falo sobre essa ponte, eu falo sobre como aprender o inglês. O link vai estar aqui na descrição se você quiser dar uma olhada. Mas passando para frente, eu estava evoluindo muito no inglês, eu conseguia entender várias coisas, vários tópicos. Só que por falta de um método, por falta de um curso, eu sabia coisas incríveis e ao mesmo tempo eu não sabia os dias da semana. Eu não sabia todas as cores, eu não sabia frutas, legumes, porque eu não estava aprendendo inglês da maneira normal que todo mundo acha. E isso é uma coisa boa, porque eu estava aprendendo inglês do dia a dia. Eu estava aprendendo inglês sendo ouvido na sua mais pura versão pelos americanos. Tem professores brasileiros que você pode ouvir a eles? Sim, alguns deles vão ter a mesma eficiência que um americano. Só que é preferível que você sempre opte por ouvir os americanos. E eu não fiquei chateado com isso de ter o meu inglês bem quebrado, porque na minha concepção é bem melhor você conseguir entender
conseguir ter uma fala boa no inglês do que saber todas as gramáticas certinho. Gramática é uma coisa fácil de se aprender. Palavras novas são fáceis de se aprender. Agora, a estrutura do inglês, o jeito que ele é falado, o jeito que ele é ouvido é um pouco mais difícil. E com o passar do tempo eu pensava que eu estava muito bom. Isso provavelmente uns 8, 9 meses de estudo e eu fazia isso todos os dias. Até que um dia, feliz no YouTube, caçando um vídeo para ver em inglês, eu me deparei com esse vídeo aqui. Good morning, Hank. It's Tuesday. I had oral surgery yesterday, so I'm in a lot of pain, but I'm also on a lot of pain medication, so I apologize if I slur my words or if blood dribbles out of the corner of my mouth or whatever. E naquela hora eu fiquei muito decepcionado, eu fiquei da vida, porque eu pensava que eu tava muito bom, fraga. Eu pensava que eu já era an American, mas daí eu não conseguia entender absolutamente nada desse vídeo. E meu primeiro pensamento foi, eu sou um merda mesmo, né, velho? Me dediquei esse tempo todo, não dou conta nem de entender o vídeo. E o porquê disso? Por causa de tópicos. Ali tinha muitas palavras que eu já sabia, mas por eu não ter entendido talvez a introdução, não ter entendido várias coisas daquela introdução, eu meio que me perdi com tudo. E meio que todas as palavras eu já sabia, parece que eu nunca tinha ouvido antes. E isso é super normal no inglês. E a melhor coisa que você pode fazer é se expor a essa situação difícil, como eu fiz. Ao invés de ficar chorando, que eu fiz por um tempo, eu peguei aquele vídeo que também tinha legenda, apliquei o meu método, né, que era copiar no caderno. Por exemplo, se tinha 100 frases, eu copiava 3 frases de cada vez, traduzia, tentava decorar, pegava todas as palavras que eu não sabia daquela frase, e esse é um vídeo muito bom que vai ser lançado semana que vem, como você pode aprender inglês sozinho, e eu decorava, e eu ouvia, eu tentava falar, eu tentava repetir com aquela pessoa. E eventualmente eu consegui. Fazia um tempo que eu não repeti isso, então talvez eu esteja um pouco rusty. Mas tudo com repetição, persistência, um bom método, é alcançável. E depois eu tentei migrar para TV News e eu encontrei com outra barreira ali, só que eu estava sempre vencendo essas barreiras pouco a pouco. A primeira vez que eu coloquei num canal de notícias em inglês foi a mesma frustração desse vídeo, por causa de todos os vocabulários que eu não sabia. Só que o que eu aprendi com o passar do tempo é que aprender vocabulário é muito fácil, comparado com aprender a estrutura, aprender a falar, aprender a ouvir, saber as contrações, ter um sotaque igual ao do americano. And if you are starting to learn English right now, you have to start learning English the right way since the first day. Trust me. Since the first day. You have to do what is hard at first, but then everything will get easier. But if you do the easier things now, which is grammar, words, vocabulary, it'll be harder in the end because you have to learn the hardest things. Eventualmente eu consegui uma amiga nos Estados Unidos. Eu fui um post do Instagram de um rapper que eu gosto muito dele, é o NF. E eu vi um comentário dela e o NF tinha curtido. Eu falei, mano, vou tentar mandar mensagem pra ela, vai que ela quer ter um amigo brasileiro. E foi exatamente isso que eu mandei. Hey, I'm a big NF fan. I saw he liked your comment. Do you wanna have a Brazilian friend? E ela respondeu no outro dia falando, ok, sure, why not? E depois de um tempo de text messages, nós começamos a fazer FaceTime. E comecei a falar de verdade com o americano. A gente conversava quase todos os dias, porque a gente virou amigos. E aquilo foi muito bom para eu desenvolver o meu inglês. Eu passei várias vergonhas com a Sasha. Sasha é o nome dela. Mas meu aprendizado decolou dali, porque eu tinha uma base boa em inglês, eu sabia como aprender, eu sabia como perguntar o que eu não sabia e transformar aquela vergonha de não saber em um aprendizado. Isso é uma coisa muito importante que eu também falo sobre isso no meu curso Inglês Aprendido Não Traduzido. Aprenda a transformar os momentos de vergonha. Nossa, eu não sei dessa palavra, não sei dessa expressão, não entendi o que ele falou. Em um momento de aprendizado. What do you mean by that? O que você quer dizer com isso? I've never heard this expression before. Nunca ouvi essa expressão antes. Can you explain it to me? What it is? Você pode explicar o que é? Daí, ao invés de você sair de lá todo vergonhado e frustrado, você aprende algo. Aprender inglês sozinho é possível sim. E nesse canal eu vou te ajudar das melhores formas a aprender inglês sozinho, mas se você tem as condições de investir no curso, se você tem a condição e quer aprender inglês bem mais rápido, sem cometer os erros que várias pessoas cometem e passar tipo 2, 3 anos estudando inglês, que é o caso da maioria dos meus alunos, tá? Estuda inglês, só que não tem um inglês destravado, não consegue conversar, não consegue ouvir. 40% de desconto por apenas R$ 197,90 você pode fazer parte da minha comunidade Inglês Aprendido Não Traduzido e você vai aprender inglês lá dentro. Já se inscreva no canal, ative o sininho para mais vídeos, comente aqui embaixo qual tem sido a sua experiência com o inglês e se tiver qualquer dúvida, manda aqui também que eu vou te responder. And it's always until next time.